Nós hoje recebemos com muita alegria a professora Rosana Manzini. A professora Rosana Manzini é de São Paulo, mas já esteve aqui na nossa diocese lecionando doutrina social da Igreja para a nossa Escola Diocesana de Teologia no curso de aprofundamento no ano passado. Ela é mestra em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é professora também nessa área e também é doutoranda, não é? Então, é alguém que está aí muito enfronhada no mundo da doutrina social da Igreja, já esteve lá com o Papa Francisco, representando as mulheres da América Latina, as mulheres teólogas da América Latina. Tem histórias para contar desse encontro, com certeza, né? E, professora, é uma alegria recebê-la de novo, agora nesses tempos de isolamento, mas eu estava apresentando a professora Rosana e dizendo da nossa alegria de recebê-la. Bem-vinda, professora. Obrigado, padre. Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez aí em contato com vocês, a Diocese de Campanha. Foi uma experiência muito legal quando eu estive aí, com o professor Elvis, que já se tornou um amigo, e discutir esses temas eu acho que é muito interessante. Aliás, não só interessante, eu acho que essa realidade que nós estamos vivendo hoje é urgente que a gente discuta, né? É um momento muito duro. Opa, caiu o fone. É um momento muito duro, né, que a gente está vivendo. E a gente sabe que essas coisas vai designar um modo de vida para nós e para todos os outros. Então, discutir e conversar é fundamental nesses tempos atuais. Com certeza, né? E conversar com quem sabe é melhor ainda. Né? A gente Nós sabe vamos um pouquinho, mas com certeza tem muito a nos iluminar. Né? Nós vamos usar, então, a mesma metodologia que temos usado nos outros encontros. A senhora tem a palavra no início e depois nós começamos a fazer perguntas. Então, você que tem perguntas aí, lembrando que hoje nós estamos estudando o capítulo 5º da Laudato Si, que são algumas linhas de orientação e ação. Já estamos no agir. Vimos a realidade, refletimos à luz da antropologia cristã e das Sagradas Escrituras, e agora que nós compreendemos no encontro passado o que é essa ecologia integral, nós queremos saber o que fazer. Né? O que o Papa nos inspira a fazer e o que a professora Rosana também nos ajuda nessa linha de ação a partir da Laudato Si. A palavra é sua, professora, e daqui a pouco a gente volta com perguntas. Legal. A gente está vivendo um momento muito polêmico, né? A gente vê nas redes sociais embates muito duros, inclusive com críticas muito fortes, inclusive críticas ao próprio Santo Padre. E então eu preferi, para a gente não ter, pelo menos de início, algo que polemizasse muito, eu preferi utilizar um texto que foi emitido pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, que agora é Dicastério para o Desenvolvimento Integral Humano, que quando saiu a Laudato Si, eles dividiram, né, como vocês estão fazendo aí nos estudos, os capítulos e deram as indicações de qual é o real pensamento
do Papa com aquele capítulo, né? Então, a gente vai trabalhando um pouquinho e eu vou comentando algumas coisas, puxando e atualizando para a nossa realidade. Então, o capítulo 5º, ele trata de algumas linhas de orientação e ação. É isso que o padre já estava falando, assim, o que a gente tem que fazer? Então, o que a gente pode fazer? Mas o principal é o que nós devemos fazer, né? Inclusive, essa pergunta do pode, do dever fazer, entra muito dentro do conceito para definição ética da realidade e da própria análise. Porque que o Papa vai dizer nesse capítulo? Que a gente vai estudar, como vocês viram nos capítulos, a gente vai estudando e fundamentando teologicamente, sociologicamente, os pontos em relação àquilo que o Papa trata sobre a casa comum. Nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte: legal, fizemos um monte de análise e tal, mas a análise só não basta. O que é que a gente necessita? Então, ele diz que são necessárias propostas, e aí abre aspas, porque a palavra dele no número 15, de propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, individualmente, seja a política internacional. E, continua o Papa, que nos ajudem a sair, e aqui é muito forte, da espiral da autodestruição em que estamos afundando. Da espiral de autodestruição em que estamos afundando. Então, para o Papa Francisco, é imprescindível que essa construção de caminhos, de propostas concretas, não surja de modo ideológico ou superficial ou de forma reducionista. Por isso que ele vai dizer que é indispensável o diálogo, né? Que é um termo que vai ser usado em cada sessão do capítulo 5. Então, ele diz que existem discussões sobre questões relativas ao ambiente, nas quais, por exemplo, é difícil a gente encontrar um consenso. E ele vai dizer o seguinte: a igreja ela não pretende definir as questões científicas. Aliás, a doutrina social da igreja é justamente isso. Ela demonstra em vários temas, ao longo desses 100 e poucos anos de doutrina social, que a igreja não se posiciona cientificamente, ela não ocupa o lugar da ciência, né? Ela não vai substituir a política, mas o Papa diz que ele convida a todos a um debate honesto, a um debate transparente, para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. Então, a gente observa já nessa introdução aí do capítulo 5º, que ele vai utilizando os princípios da doutrina social da Igreja em cima de uma proposta concreta, necessária e urgente, que é do diálogo. E é tão interessante que essa questão, essa proposta, ela foi acolhida de forma muito intensa por dioceses e não só por grupos de igreja, mas por grupos fora da igreja, que encontraram nesse documento um documento sério, responsável, de autoridade sobre a situação que a população humana, né, vive hoje nas diferentes frentes da realidade mundial. Então, a partir daí começou uma grande discussão que já vem há alguns anos, o pessoal investindo
nessa reflexão sobre a Laudato Si, diante dessas realidades que hoje a gente observa e vai tomando consciência dos problemas mundiais, que até então a gente não via muito isso, né? Então, há alguns anos atrás, nós não tínhamos uma discussão e nem uma consciência sobre meio ambiente. Hoje a gente tem que discutir. Vocês veem, por exemplo, que houve aí, depois caiu um pouco na discussão, aí ficou mais no silêncio e tal, mas a questão da privatização da água. Mas a água não é um bem comum? Se ela é um bem comum, como é que se pode privatizar? Nós sabemos, por exemplo, que aí no sul de Minas, aquelas cidades que tinham os parques de água, que era um ponto turístico, mas não só ponto turístico, mas era uma questão de saúde, foi privatizada. Uma empresa estrangeira comprou e fechou os parques. Então, alguém vai se apropriar da água? Nós não discutimos isso e aceitamos tudo isso como decorrência do sistema, esse sistema de morte que o Papa vem falando, né? Sistema econômico, que é um sistema que mata, e a gente não discute, e a gente não conversa, e a gente não se posiciona. E se posicionar, aí eu entendo que aquele primeiro ponto que se coloca, que é, tá bom, o que a gente pode fazer, mas o que a gente deve? Então, nessa base, o Papa Francisco, ele para mim, é um cara corajoso, porque ele tá enfrentando os grandes poderosos desse mundo, né? E ele não tem medo de colocar uma opinião severa, dura, sobre as dinâmicas internacionais recentes. Então, ele diz assim, no texto: os vértices mundiais sobre o ambiente dos últimos anos não deram resposta às expectativas, por quê? Por falta de decisões políticas, não encontraram acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. E aí, quem é que não encontrou, não conseguiu estabelecer acordos ambientais em termos mundiais que fossem realmente eficazes, que fossem significativos para a humanidade? Então, aqui nós temos aqueles que hoje detêm o poder político, mas nós sabemos também que o poder político hoje está submetido, o que deveria ser o contrário, a inversão ocorre, e hoje quem determina a política é o poder econômico. E aqui nós temos uma inversão não só de organização, mas de destino das coisas. Quem é que determina? Aquele que tem maior interesse no poder econômico? Nós vimos isso, de certa forma, e aqui eu me sinto muito livre para falar para vocês, não é posicionamento partidário, mas é um posicionamento global de pensar, por exemplo, o Brasil, e não só o Brasil, mas em outros lugares também aconteceu isso, que a vida se tornou menos importante que o mercado. Aqui no Brasil, nós vimos isso quando começa toda a discussão da pandemia e de abre ou não abre, e o que nós estamos vivendo até hoje, abre ou não abre. Tem que abrir. A economia também é fundamental, porque se não tiver, não vai ter emprego, não tem salário, não tem comida, não tem isso. E nós estamos vendo as consequências. Não só foi aqui, como, por exemplo, na Itália, que foi
catastrófico, porque é um país muito piquititico. O governador da região da Lombardia, aonde está a cidade de Milão, ele também teve a mesma postura. Nós não vamos fechar. Isso daí não é tão grave. Nós não vamos fechar. E a Lombardia foi o epicentro da pandemia na Itália, que pegou a cidade, principalmente a cidade de Bérgamo, que nós vimos aquela cena pavorosa dos caminhões do exército carregando caixões e caixões de gente lá dentro, que a gente não pode se despedir, aquela coisa toda. E o governador da Lombardia, ele criou até um marketing dizendo assim: a Lombardia não para, né? A Lombardia não chiude, não fecha. E depois ele teve que vir a público e pedir perdão à população, que a atitude dele fez o que acabou fazendo com que o aumento de mortes e contaminação fosse imenso. Mas então, quem é que vai determinando, vai tomando decisões políticas ou se omite dentro da necessidade de uma decisão política eficiente? Quem é que está à frente disso? E aí o Papa continua e ele se pergunta, ele coloca uma interrogação: por que se pretende manter hoje um poder, olha só, por que se pretende manter hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? A pergunta dura. Ele vai dizer que, pelo contrário, são necessárias, como ao longo da história da doutrina social da Igreja, vários papas, principalmente a partir da encíclica Pacem in Terris, Paz na Terra, do João 23, que era necessário formas e instrumentos eficazes de governo global. O que ele quer dizer? É o seguinte: por que ele está falando lá da Pacem in Terris? Porque quando os dois blocos que eram comandados pela antiga União Soviética e pelos Estados Unidos, os dois blocos se enfrentam, o mundo entra na possibilidade de uma guerra nuclear, o mundo seria destruído, e o Papa João 23, ele intervém, por isso que o nome do Papa João 23 é conhecido como ou o Papa da Paz ou o Papa do Diálogo, porque ele força, de alguma forma, esse diálogo, e os dois governos, porque naquela época o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, que era católico, eles voltam atrás e tentam, né, conversar ou resolver a situação de uma outra forma. E essa encíclica foi enviada a todos os dirigentes mundiais, dizendo que a paz é algo fundamental, né? Depois, o Papa Francisco, ele diz o seguinte, que nós temos a necessidade de que haja um acordo sobre os regimes de governo para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Então, água, a questão da terra, a questão, por isso que a questão da Amazônia, a proteção ambiental não pode, na cabeça do Papa, não pode ser assegurada somente na base de cálculo financeiro de custo e benefício. Então, para o Papa Francisco, o ambiente é um daqueles bens que os mecanismos do mercado não estão à altura de defender e de promover adequadamente. E ele retoma todas as palavras do compêndio da doutrina social da Igreja. Então,
nesse capítulo, o Papa Francisco insiste sobre o desenvolvimento de processos de tomada de decisão honesta e transparente para poder discernir. Vamos lembrar que o Papa Francisco é jesuíta e o discernimento está no âmago dos jesuítas, né? Então ele diz que a gente tem que, para poder tomar as decisões, nós temos que discernir quais políticas e quais iniciativas empresariais poderão levar a um verdadeiro desenvolvimento integral. Né? Quais? Porque uma coisa que eu me questiono muito e discuto muito, seja com aluno, seja com os meus colegas, e hoje eu inclusive, falei isso até para nós tivemos uma reunião com o Cardeal de São Paulo e eu coloquei isso. A pandemia, ela nos desvelou uma igreja que não que está atrasada. Em que sentido que eu falo isso? De repente, estava tudo muito, como é que eu falo? Vinha sempre no mesmo ritmo, né? O povo vinha à igreja, vinha ao seu pároco, ao seu bispo, o povo estava nas paróquias, estava nas suas reuniões, tal, mas o povo vinha. De repente, fomos todos impedidos de ir a qualquer lugar, aliás. E aí ficou um vácuo, que era a pergunta: puxa, como é que eu vou continuar o processo de evangelização? Como é que eu levo a boa nova? Como é que eu levo a ideia do reino? Como é que eu levo a pessoa de Jesus Cristo? Eles não vêm. E agora nós temos uma tecnologia que a gente nem se preocupou muito a aprender, porque o povo vinha. E aí o que ocorre? Eu não sei aí qual a experiência de vocês, mas eu participo de algumas redes sociais e numa eu tenho bastante seguidor. Por causa que a gente vai dando curso, depois o pessoal vai seguindo e tal. E o que eu vejo na minha timeline é missa, terço, terço, missa, terço, ou algum grupo que canta. Falei, cara, que é importante tudo isso, não tenhamos dúvida. Isso é ponto pacífico. Mas qual é o passo que a gente dá além disso? Então, e o que ocorre? O mundo, as leis, o mercado, ele está aí, ele está já mudando e nós temos que entrar no processo de diálogo para o resgate da vida, mas principalmente para o resgate da vida digna. Para o resgate da vida digna. O princípio fundamental da doutrina social da Igreja é a defesa da dignidade humana e seus direitos inalienáveis. Então, a água, que começou o zuzuzu de privatização da água, a água é um bem comum. A saúde é um bem comum. A educação é um bem comum. Não dá para escutar, como teve aqui, e foi em São Paulo, assim, deve morrer em torno de 1.700 entre crianças e jovens. Como se fosse se eu coloco meu filho não, mas o meu neto nessa contagem? Como é que é a questão dessa discussão, desses bens globais, como ele fala? Esses bens globais, eles estão submetidos a essa política financeira mundial? Então, nesse capítulo 5, o Francisco ele coloca que o ambiente é um daqueles bens que os mecanismos do mercado, como eu falei, não estão à altura. Então, ele insiste no discernimento e de novas iniciativas empresariais
para esse desenvolvimento, porque a gente não pode esquecer dos 3 T's que ele fala, que é trabalho, terra e teto, né? Ele bateu muito isso, inclusive nas reuniões com os movimentos populares. Então, o estudo do impacto ambiental de um novo projeto exige processos políticos transparentes e submetidos ao diálogo, enquanto que a corrupção, que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, muitas vezes leva ao quê? Leva a acordos ambíguos, para não dizer sujos, né? Que escapam dos deveres de informar e de propiciar um debate profundo. Então, é incisivo, Francisco, ele é incisivo no apelo que ele dirige a quem assume as tarefas, né, os cargos, ou os encargos políticos, para que daí se tire uma lógica eficientista e imediatista que hoje domina, né? Então ele diz o seguinte: se tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa. Ele está falando isso para os políticos. Se tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa. E deixará, depois de sua passagem por essa história, um testemunho de grande, generosa responsabilidade. Então, quando ele coloca as linhas de orientação e ação, seja nos trabalhos pastorais, mas ele coloca a questão política, porque é ali que as decisões estão sendo tomadas. E nós estamos vivendo uma realidade, pelo menos no Brasil, de uma negação desse diálogo, porque nós bipolarizamos. Se você é a favor do governo, você é fascista. Tudo aquilo que faz uma crítica ao governo passou a ser comunista. Né? Por exemplo, se a gente estuda as fontes da doutrina social da Igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem fala essa bobagem de que tem padre, que o padre, quando fala de partilha, disso, daquilo, ele é comunista, ele desconhece a doutrina social da Igreja. Porque a Igreja, no que toca a crítica do trabalho, a crítica da posse daquilo que pertence a todos, a crítica em relação à partilha, a Igreja precede Marx. Se vocês leem, por exemplo, o que nós chamamos do período do catolicismo social do século XIX, nós estamos antes de Marx. Eu diria até que Marx se inspira em muito das ações da Igreja daquela época. É que a gente não conhece. Como a gente não conhece, a gente entra nas ideologias de alguns que estão por aí, que querem uma igreja fechada, com uma espiritualidade intimista e que corta, né? Corta a relação fé e vida, como se eu pudesse fazer a experiência de Jesus sem ter o pé fincado na terra. Então, mais ou menos isso do que trata o 5º capítulo. Eu já falei demais, e aí agora eu deixo o padre Jean continuar. O nosso pessoal está aí reagindo muito positivamente, exclamações aí muito boas, né? Que professora, parabéns, professora, né? Uma aula e assim por diante. Então, você que tem perguntas aí para a professora Rosana, coloque aí nos comentários a sua pergunta, que nós vamos partir agora para o diálogo a partir dessas premissas colocadas aí pela professora Rosana. Antes de ir para as perguntas, eu quero resgatar aqui alguns comentários feitos durante a fala da professora, né? Começar aqui pelo comentário do Pedro,
O Pedro, professora Rosana, é o coordenador da catequese na diocese e ele mora em São Lourenço. São Lourenço é uma das cidades onde aconteceu a privatização da água. O parque, das fontes, essa coisa toda, e que vai acabando com a natureza que é de todos, né? Então, ele foi lá, confirmadíssimo. Vivenciamos essa questão da água aqui em São Lourenço. E observa que quem compra é a Nestlé, que é uma multinacional estrangeira. A água vai embora para fora. Vai, vamos. Sem nenhum retorno para o povo, né? Sem nenhum retorno. O Wilson colocou lá, infelizmente o mercado fala mais alto. O Geraldo faz um comentário provocador, tem certeza. Não temos muita esperança. Além de militar, o governo brasileiro é liberal ao extremo. 2 ingredientes que excluem os princípios da dignidade humana. Né? Perfeito. Não precisa ser nenhum comunista para saber disso, né, Geraldo? Não. O Pedro faz outro comentário que acho que vale a pena resgatar. É isso aí, professora Rosana. A igreja foi convidada a uma profunda reflexão sobre sua ação pastoral. E, nessa mesma linha, o Frei Guilherme, nosso amigo comum, né, professora? Ele coloca aí uma provocação também. Não sei se em algum outro momento desses 2000 anos a igreja teve outra oportunidade como esta agora de sair e ocupar definitivamente o espaço que Jesus nos pediu para ocupar. Todos os lugares, todas as pessoas, de formas novas e criativas. O Guilherme, eu tive a alegria de tê-lo como meu aluno. Olha. Mas ele era muito jovem. Eu sou jovem. Agora ele é colega, não é? Agora é colega. Trabalhamos juntos no Unisalto. Eu tenho refletido muito sobre essa questão da pandemia. Né? Tenho refletido muito, porque ela, de certa forma, ela nos desnudou. Porque a gente fazia sempre a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu discutia um pouco sobre essa questão da abertura das igrejas, né? Eu falei assim, bom, eu já sou do grupo de risco, mas agora, pelo jeito, não tem mais grupo de risco, né? Tem jovens atletas que estão se contaminando, quer dizer, e a responsabilidade é muito grande. Mas vamos imaginar, ok, então os idosos não vão, os idosos ficam em casa, certo? Depois, as crianças não param. Ela não vai ficar sentadinha no lugar... Criança pequena que estou falando. Sentadinha no lugar que está o xizinho que pode sentar. Ela vai correr. Aí você vai fazer o quê? Vai brigar com a criança? Senta aqui, sai daí, não corre. Que imagem que ela vai ter da igreja, que era só o lugar que ela tomava bronca. Então a criança também não vai. Tá bom, o que a gente faz com os idosos e com as crianças? Qual pastoral? Qual mensagem? Que nós vamos ter que pensar. Nós não temos a estrutura, porque não é limpeza do templo. A limpeza, a gente entra, todo mundo e limpa. O problema é esse. É a higienização, a desinfecção. Então, nós somos chamados a uma reflexão muito grande. E aí entra, mas aí também não tem contribuição. Como é que a gente paga os funcionários? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Não teve festa junina, onde sempre se arrecada um tanto para manutenção, ou as festas religiosas normais que a gente faz. Então, aqueles que acham que dá para discutir um processo de evangelização sem pensar na realidade sociopolítica e econômica, está completamente fora. E o pior é que esses pseudo-católicos, eles acabam por
por destruir o trabalho que se faz. Porque eles vão alimentando pelas redes. Ele, às vezes, nem sabe que é fake news. Ele escutou aquele padre ou aquela pessoa que espetacular, que ele admite que é mito, tal. Ele nem pensa, ele simplesmente repassa. E aí é um desserviço. Lamentavelmente, isso ocorre conosco. Então, nós temos que pensar, quando fala o que podemos e o que devemos fazer, uma das coisas, do meu modo de ver, é combater isso daí. E vai tomar porretada. Quem entrar para falar o que tem que falar, quem não apanhar atualmente não está fazendo um bom serviço. Nós temos que apanhar. Que bom saber disso. Eu acho que tem aí também um outro elemento, professora, que nós estamos perdendo a oportunidade. Quando nós somos tão apressados nesse voltar, até falamos de novo normal, mas é voltar aquilo que nós sempre fizemos. Nós estamos perdendo a oportunidade da crise de repensar a evangelização, de repensar a vida litúrgica, de repensar a ação pastoral. Nós queremos voltar. Só que a história não volta, a história caminha para frente. Não volta, não volta. E eu acho que nós somos chamados a... Porque é assim, isso que você falou, Jean, eu concordo em número, gênero e grau. As pessoas estão querendo voltar ao que tinha até dia 16 de março. Isso não volta mais. Porque se você pensar, eu tenho visto da minha própria família, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, já casados, tal, tenho um neto, tal. Mas, por exemplo, algumas empresas que experimentaram agora o home office já comunicaram que, mesmo sendo liberado, eles não voltam mais. Vai sempre continuar em home office. Isso tem inúmeras consequências. Consequências com a estrutura familiar. Então, a pastoral familiar vai ter que repensar. Não é mais só discutir se eu estou como é que fala? Caricaturizando. Isso aí. Para ficar mais a coisa. Não é só se a gente conversa, se tem diálogo na hora do almoço, se a gente dá beijinho. Não. Agora, as estruturas estão mudando. Então, pastoral familiar, as pastorais catequéticas. Como? As pastorais sociais que estão relegadas ao último lugar. Olha agora que nós não temos as pastorais, não sei aí, mas eu estou falando da onde eu vivo. As pastorais sociais que só pensavam em cesta básica, nós estamos agora com milhões e milhões e milhões de desempregados, onde uma nova forma econômica vai entrar, e que isso interfere diretamente na nossa estrutura eclesial. Porque a estrutura eclesial é feita de gente, e gente concreta. Não é que chega no templo para participar, sei lá, de que pastoral, da pastoral do batismo. Eu deixo a minha roupa, meus problemas no portão, entro toda feliz, cantamos e combinamos, e vamos botar o anjinho aqui, e vamos botar a roupinha da criança, isso, e aí eu volto, passo no portão e pego a minha vida concreta, visto e aí. Não. O João Paulo II, ele falava muito, e o Papa Francisco retoma isso, de outra forma, que há um divórcio entre fé e vida. E muito desse modelo que nós queremos voltar é esse que está divorciado. A pandemia veio colocar para nós o seguinte: hoje, nesse mundo pandêmico, como você anuncia esse Jesus Cristo? O que é o reino? Como a gente anuncia o reino?
Se eu não pensar no reino, e aí está o Frei Guilherme, que é biblista e pode me corrigir, o reino e a pessoa de Jesus se confundem. Eu não posso falar de reino sem falar de Jesus, e eu não posso falar de Jesus sem falar de reino. Agora, como é que a gente pensa em anunciar um reino aonde foi desnudado de uma forma brutal a desigualdade social nesse país? Eu moro numa comunidade já há 30 anos. Nós éramos um grupo de jovens lá de paróquia. Eu tenho 61 anos. Então a gente era de comunidade de jovens lá quando tinha 15, aquelas coisas. Depois fomos ficando juntos, né, e decidimos fazer experiência de vida comunitária. Então há 30 anos a gente mora, é um grupo de pessoas que mora junto. Cada um na sua casinha, mas estamos todos no mesmo terreno. E têm algumas funcionárias, têm empregados, tal, pela própria estrutura da família necessária. Uma que é de minha casa em frente com a dela, tem 3 metros de distância, daqui eu estou vendo a porta da casa dela. Assim que chegou a pandemia, nós dispensamos todos, indo para ir para casa, e a gente ia manter o salário, como estamos mantendo até hoje, para ficar em casa. E essa moça, o marido dela se sentiu mal, foi para o UPA, ele estava com febre, com falta de ar, o UPA mandou para o hospital, e do dia que ele teve a primeira dor de cabeça ao dia que ele morreu, deu 4 dias. Aqui, a minha filha teve Covid. E ela mora em São Paulo. Eu falava hoje na reunião dos professores, eu falava assim, quando nós estávamos discutindo essa questão da abertura, disso, eu falei assim, olha, gente, essa pandemia tem me ensinado, e me ensinou na dura, o que é que essas pessoas estão passando, porque eu, durante 15 dias, eu não dormi, apavorada que minha filha me ligasse e me dissesse, estou com outro sintoma, ou estou com falta de ar, e eu não podendo ir lá. Então, quando você cria empatia, isso porque nós temos estrutura. Agora, imaginem essas pessoas que vivem 8 pessoas em 2 cômodos, como são as favelas de São Paulo. Então, como é que eu anuncio que Deus é essencialmente amor se isso não entra na discussão? Se isso não entra no nosso debate? Se, por exemplo, uma amiga nossa, a Mônica, médica, foi médica dos Sem Fronteiras, ela explicou para a gente que nós estávamos juntando cesta básica, ela falou assim, coloquem Cândida, não precisa colocar álcool. Álcool nas favelas é um perigo, porque pega fogo, e pega fogo em todos os barracos. Tem que ser Cândida, e a Cândida tem que ser lavada e jogada na viela, para desinfetar as vielas. Se isso não entra na minha cabeça como uma forma de entender essa realidade, para que eu possa amá-los de forma concreta, então vamos rasgar o diploma. Vamos fechar o boteco. Não é? Vamos baixar as portas. Porque não tem sentido. Não tem sentido. Então, eu acho... Fala, que eu falo demais. Eu temo muito essa questão de perder a oportunidade, sabe? Nós saímos do normal e até fomos para o home office, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma espécie de home office, mas sempre na esperança da volta. Nós não desconstruímos o velho paradigma. E aí me chama a atenção, nesse capítulo 5º, e na sua fala a senhora destacava isso, que o Papa não fala só do agir, ele fala do dialogar e do agir. Às vezes nos falta a capacidade, para usar aqui o nosso tema, de colocar as coisas sobre a mesa.
de assumir, olha, nosso método evangelizador faliu. Nosso método evangelizador, pelo menos, ficou inadaptável a essa realidade. Como é que nós vamos fazer da agora em diante? Né? Essa capacidade de diálogo, senão a gente perde a oportunidade. Nós vamos perder a história. Uma coisa que o Papa Francisco ele fala, ele insiste muito, é que a gente tem que ouvir. A gente vem com modelos prontos e modelos que já não rola. É muito interessante isso. Eu, na PUC, eu dou aula na Faculdade de Teologia, e aí tudo bem, eu dou aula para seminarista, para leigos que estão fazendo teologia. Ali é um ambiente que é a minha bolha. Ali é uma bolha. Mas eu fui chamada pela própria faculdade, porque nas PUCs, né, nas universidades pontifícias, existe uma disciplina que é dada em todos os cursos da universidade, que é onde você afirma a identidade católica dessas universidades. E na PUC São Paulo tem a introdução ao pensamento teológico. E pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos de magistério na teologia, eu me aventurei. E eu dei aula para o curso de comunicação, de história, esse semestre. Já está um ano que eu estou nisso. Comunicação, história, direito e pedagogia. Quando eles se apresentam, esses jovens, eu tenho numa sala de aula de 50 alunos, eu tenho islâmicos, eu tenho judeus, eu tenho ateus, eu tenho santo daime, eu tenho um mundo ali na minha frente. Eu não tenho uma bolha, eu tenho um mundo. E aí como é que eu apresento esse Jesus, esse reino? Respeitando a diversidade. Olha, foi o maior exercício e o maior presente que Deus me deu foi ter me posto numa sala dessa. Porque o que eu descobri? Que bastava amá-los. Olha, eu falei de Jesus, eu falei disso aqui, a gente ria, eles se sentiram respeitados porque eles falavam. Eu tinha alunos trans, né? Eu tinha aluno trans. E só queria o quê? Amá-los. Pra você ter uma ideia, porque eu dei meu WhatsApp, eu dou para todos os alunos, né? Pra você entrar em contato. Eu tive aluno que me ligou 2h30 da manhã, porque estava numa crise de ansiedade, porque o pai tinha morrido de Covid. Então a grande experiência é que você anuncia, e eles me respeitaram, que eu falava assim, vocês sabem, eu sou católica, mas nós temos que escutar, nós temos que escutar, nós temos que... vocês sabem que eu sou católica, e na minha fé, a gente vê assim, assado, e eles começaram a participar, e eu percebi que eles queriam ser amados. Eu tive aluno que o pai morreu de Covid, eu tive aluno que era aluno ProUni e que morava numa favela, eu tinha aluno que morava num apartamento de luxo. E as diferenças, e a gente tentar apresentar a nossa fé, apresentar esse Jesus a partir de ouvi-los. Mas eu discutia tudo com ele, questão política, questão da economia, a questão do governo atual, a gente discutia tudo. E eu ouvia e falava. Então, na pastoral, é isso. A pastoral, a gente tem que... Talvez o grande lance é a gente descobrir como é que a gente pode amar nesse novo contexto, nessa nova estrutura, né? Como é que a gente pode pensar em resgatar a vida digna para esses empobrecidos, para esses fragilizados, que dependem de políticas públicas? Eu não
posso me ausentar da discussão das políticas públicas sob pena, no meu modo de ver, de cometer pecado mortal. Se é para colocar na lógica do pecado. É isso mesmo. O Pedro diz aí, olha, engraçado, falou-se tanto de conversão pastoral, de romper com a pastoral de manutenção, porém agora, na hora de iniciar a mudança, falta coragem. Falta, Pedro, porque nós estamos na nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é aonde leva a gente para negar a dinâmica do Evangelho. Né? A lógica do conforto, a zona do conforto, eu penso sempre que foi a lógica do fariseu e do escriba que caminhavam, né, na direção do templo, quando viram aquele chagado, na história do bom samaritano, aquele chagado, porque eles estavam numa zona do conforto. Eles não eram pessoas ruins, hein? Não eram. Eles simplesmente estavam cumprindo o formatado, estavam dentro do quadrado. Não podia tocar no morto para não ficar impuro. Então a gente vai, continua. Quando você sai da lógica do conforto, da tua zona do conforto, é por isso que o samaritano, ele não espera que venham. O povo não vem. O chagado não vem. Porque o chagado está como morto. Ele está fora, ele está caído fora da estrada, que é essa nossa mesmice da vida. O samaritano, ele sai da zona de conforto dele. Ele tinha sua montaria. E ele vai até lá, e ali tudo muda. E eu acho que eu falei isso até na live lá com o Guilherme. Eu achei muito interessante uma colocação de um teólogo uruguaio, que ele diz o seguinte, né, que o samaritano pega lá, cuida das feridas e leva para a hospedaria. E eu sempre fiquei muito encafifada por que aparecia o raio da hospedaria no texto. Porque o diálogo, por que te apareceu? Não bastava dizer que botou na montaria, cuidou, e ponto, já mudava para outra parábola, qualquer coisa assim? Não, ele fala da hospedaria. E eu sempre fiquei encafifada. E nesse encontro com esse teólogo uruguaio, ele, na reflexão dele, falou assim, para mim, a hospedaria é o Estado. Porque ele fala assim, está aqui o doente, eu estou pagando, está aqui o dinheiro para você cuidar dele, e eu vou voltar para ver como ele está. Então, eu podia pensar que o dinheiro que o samaritano deixou na hospedaria, com o hospedeiro, é os impostos. E ele volta para saber o que foi feito com o dinheiro dele. Nós não. Catam um dinheiro brabo da gente. Nós pagamos imposto, mas sobre imposto e mais imposto, e a gente não sabe o que faz. A gente só fica com aquela cara de horrorizado, muito mequetrefe, quando aparece um escândalo. Olha o nosso dinheiro, fulano roubou nosso dinheiro. Ah, ciclano lá comprou triplex com dinheiro. O outro TTT. Ah, estou indignado. Ah, vamos largar a mão de ser hipócrita. E o que foi feito nos outros? E a gente foi ver o que foi feito? Não, a gente não cobra nada. A gente não se movimenta. A gente não vai para a rua. Nem bater panela, gente. Eu moro no meio do mato. É aqui bem no meio do mato. Né? As nossas casinhas aqui no meio do mato. Não teve dúvida. No dia de bater a panela, eu saí aqui no mato e bati sozinha a panela. O pessoal fala assim, vai botar na cabeça, você tá louca? Só temos nós, assim, já basta só nós. E trata de bater panela vocês também. Por quê? Porque ou a gente se turma, ou a gente cria. E isso, para mim, é uma forma de amar. É dizer, não dá para continuar desse jeito. Não dá para tratar 90 e tantos mil mortos como se fossem nada. Alguém de nós imaginou enterrar pai, mãe, filho ou filha de longe?
sem velar? Saber que teu pai, teu marido, tua mulher, teu filho foi num saco plástico? Sem roupa? Privado da dignidade? E a gente está tratando isso. E tem gente que não põe máscara, e tem gente que aglomera, e tem gente que diz assim que eu nunca saí. Já saí. Já saí. Em 4 meses eu saí 6 vezes de casa. Vai e volta em 4 meses. Mas é dentro desse processo de angústia. Agora, aqui a Rosimeire está falando dos leigos desconhecerem a doutrina social. Claro! Claro que desconhecem. Porque é muito mais agradável, entre aspas, fazer curso de liturgia. Porque a gente acha que na liturgia a gente está mais próximo do sagrado, enquanto que lutar pelas coisas da realidade que está aí e buscar vida digna é muito mais comprometedor e muito mais difícil, né? Então, abertura ao diálogo e a gente saber que a gente deve fazer. E não é que a gente pode, a gente deve. É um compromisso ético. E quando eu falo de ética, estou falando de ética cristã. Daquilo que brota dos evangelhos. Porque a ideia de discipulado, do seguimento de Jesus, pressupõe algo mais, gente. Não pode se reduzir. Não estou falando... Porque às vezes você pega uma coisa e a pessoa distorce. Não é isso. Né? Não pode se reduzir só aos ritos. Os ritos são super importantes, porque eles são sinais. É onde a gente congrega, onde a gente partilha do mesmo pão, e não é um pão qualquer, é onde a gente faz com que o Espírito nos integre, mas não pode ser só isso. O discipulado significa o seguimento da pessoa de Jesus. E não é do Jesus Kyrios, o Senhor. É esse Jesus que veio e que assumiu as nossas dores. Você gosta daquela música, né? Que assumiu as nossas dores, que caminhou e sujou suas sandálias na terra da Palestina. É o servo sofredor. É o servo sofredor. Olha aqui, mais uma pergunta, mais uma colocação do Wilson. Na Laudato Si, o Papa Francisco faz um apelo ao mundo para um diálogo e aliança cidadãos, ciência, artes, religiões, etc. Nele relata que necessitamos de um debate que una todos, pois o desafio ambiental que vivemos é preocupante, diz respeito e tem impacto sobre todos nós. Seria possível? Pois envolve várias questões, política, economia, religiões, poder, dentre outras. O Papa poderia ser o elo para ações práticas, não sendo a pretensão do pontífice ou da Igreja salientar métodos científicos. Como é o nome dele? Wilson. Wilson, sim, o Papa é o grande elo. Na verdade, o Papa Francisco, no meu modo de ver, hoje ele é a única autoridade internacional que é escutado por todos. Por incrível que possa parecer. E quando você fala que se o Papa tem ações, tem. Ele é que fomos todos pegos por essa pandemia, né? Mas em março era para ter... Em março ia ter uma reunião com os educadores. Eu não sei quantos mil educadores de todo o mundo iam para Roma para o encontro para tratar de educação cristã. Como abordar? Em maio, ele convocou
jovens economistas e gente que está ligada com isso, jovens, para tratar sobre um novo sistema econômico, um novo modo, que ele chama de Economia de Francisco e Clara, que agora está marcado para novembro. E a maior delegação é a brasileira, de jovens que trabalham com isso. E se vocês, não sei como é que está aí, mas existem já muitas ações desses jovens, que são aqueles que irão para Roma. Na verdade, não será em Roma, será em Assis, que irão para Assis, que estão movimentando diversas dioceses para discutir com outros jovens ou discutir com nós adultos sobre essas novas ideias e novas possibilidades. Então, nós temos educação, a área de economia, a educação, a questão ecumênica, e não só ecumênica, mas o diálogo religioso. Francisco é mestre. Francisco é mestre. Ele não tem problema. Ele não acha que conversar com outra pessoa é diminuir a sua... Porque tem gente, porque nós se acha, né? Nós se acha. A gente se acha a última bolacha recheada do pacote. E quando vê, ela está toda esfarelada. Toda esfarelada. Mas nós estamos se achando. Agora, Francisco não. Francisco, ele respeita cada pessoa. E eu tive essa experiência de gente que fica tão impactado com ele, que não é católico, mas que ficam tão impactados que seguem ele, que escutam, que compram os documentos que ele escreve, que seguem ele no Twitter, e não são católicos. Às vezes as resistências é que estão mais dentro da Igreja Católica. Muito mais! Muito mais! Muito mais! Essa onda de grupos de padres, de leigo e de leiga, que fazem uma crítica a Francisco sem pé nem cabeça, porque eles defendem a tradição. Francisco também defende a tradição. Como se Francisco não defendesse a tradição. É tanta... Eu não posso falar. Nem vou falar. Já Vamos entendi. para outra pergunta. Você já entendeu? Vou continuar na mesma linha aqui com outra pergunta do Pedro. Olha, professora, qual a relação que a senhora percebe entre essa pseudo-igreja fechada e intimista e o projeto de poder liberal que estamos a ver? Estaria um a serviço do outro? Boa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mesmo que não se admita. Porque ninguém vai admitir. É assim. Você já viu algum empresário, um grande empresário, dizer que prefere o lucro dos negócios dele à vida do trabalhador dele? Nunca. Nunca. A prática é outra. A prática é outra. Achei engraçado. Com esse negócio de pandemia, a gente deixa ver tudo quanto é jornal nessas coisas. E levantando cedo, eu estava vendo aquele jornal da Globo, da manhã, Bom Dia São Paulo. E teve o início de uma greve no metrô, ontem ou anteontem, já perdi. Porque esse negócio de pandemia, a gente perde noção de dia, né? Tempo, Completamente. E eles fizeram um momento de greve, mas logo depois voltaram. Aí o rapaz, que é o âncora do Bom Dia São Paulo, falou bravo com o representante lá dos metroviários. Você não acha que uma greve, agora, com essa pandemia, que tem que levar e não pode acumular? E deu um tranco. Aí esse rapaz metroviário falou assim, e você acha que é justo os empresários terem lucrado, ele disse não sei quantos trilhões nesses 4 meses da pandemia,
e os trabalhadores não conseguirem nem receber os R$ 600? Então, ninguém vai assumir, quem me fez essa pergunta, ninguém vai assumir a figura de ser neoliberal, nem esses intimistas nunca vão dizer que são contrários à coisa. Não, vão dizer que é todo mundo a favor da dignidade, né? Que todo mundo é a favor de vida, que ninguém tenha fome, todo mundo assim, mas eu me lembro que o texto do Maná, que caiu do céu, um texto escrito há mais de 5.000 anos. Não teve outro texto que tenha caído outra vez maná do céu. Não tem. Está tendo agora chuva de gafanhoto. Se fosse turma do Kung Fu, ia se deliciar comendo gafanhoto. Mas não é o caso. Não é o caso. Eu sei que é muito dura essa conversa, porque a gente não sabe muito bem como fazer, né? Eu faço parte da rede latino-americana do pensamento social da igreja. Então, nós trabalhamos, todos os países da América Latina têm centros de difusão da doutrina social. E eu participo desde a fundação em 2010. E a gente estava conversando, né? Nós tivemos uma reunião essa semana, foi enviada uma carta ao Papa, que nós estamos aguardando uma resposta sobre um tipo de atuação que nós devemos ter. A minha amiga do Uruguai, ela tem se empenhado muito com o grupo, esqueci o nome agora do Movimento pelo Clima. Então, eles trabalham direto, faziam palestras no Uruguai, iam lá para as praias limpar, iam falar de lixo reciclável, iam falar do ar. Depois, agora com a pandemia, estão agitando nas redes sociais, ela está nesse campo, atua mais no movimento pelo clima. Esse troço que bota no vidro não para um. Dá uma raiva. Melhor botar aquele que fica assim mesmo. Então, a gente pode sim, começar é difícil. Começar é difícil, é que nem andar de bicicleta. A gente tem que ter alguém que esteja segurando a gente atrás, ou fingindo que está segurando. Ou fingindo que está segurando. Mas depois que você começa a entender que empurrando... Eu estou falando disso porque eu estou ensinando o meu neto a andar de bicicleta. E a gente explicando, empurra com a perna, empurre, vai segurando. Quando ele percebe que ele conseguiu dar 2, 3 voltas, você sai fora. E eles vão. Então, o mais difícil é a gente começar. O mais difícil é de começar. Mas vocês podem começar. Se reúnem. Dá para começar. Estou falando demais, né? A Mimi, que é a Maria do Carmo, ela fez uma pergunta lá no comecinho que eu queria resgatar aqui. Ó. Anunciar e denunciar. O que é ser profeta hoje, professor? E eu acrescentaria, dê-nos exemplos de atitudes proféticas. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que ser profeta hoje é o mesmo que ser profeta lá atrás. O que os profetas faziam? Eles denunciavam o quê? Eles denunciavam todas as formas de injustiça que o povo vivia e mostravam claramente que não era aquilo que o Deus de Israel queria. Né? Quando você pega, por exemplo, Isaías, quando ele fala assim, acho que é capítulo 51, eu escondo a minha cara das vossas festas, eu fico imaginando determinadas festas que tem nas nossas paróquias, e Deus assim, ó, né? Então, o profeta é denunciar tudo que vai contra a vida.
Agora, tem vários profetas, né? Tem aqueles que a gente conhece mais e tem tantos anônimos aí. Mas, por exemplo, Padre Júlio Ancelotti, aquele de São Paulo, que é o vigário episcopal para o povo em situação de rua, né? Profeta foi, mas continua sendo, a irmã Dorothy, que morreu dando a vida pelo povo da floresta. Profeta é meu ex-aluno na Diocese de Guarulhos, que sai cuidando do povo em situação de rua. Profeta é aquele que escreve nas redes sociais sem medo de tomar porrada e denuncia. Não denuncia de forma irresponsável, mas denuncia por amor àquele pessoal. Profeta, para mim, ainda continua sendo Dom Pedro Casadáliga, que com seu mal de Parkinson e seu silêncio e seu corpo torto, todo entorpecido, ele continua falando. Profeta, para mim, foi Dom Vicente, bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente, que chorou com o povo de Brumadinho e que tem falado contra as mineradoras, o que tem feito no estado de Minas Gerais. Tem tantos. Né? E são essas pessoas que realmente a profeta é o Papa Francisco, não tenha dúvida. Eu sou apaixonada por ele, gente. Eu sou apaixonada por esse Papa. Apaixonada. Não porque me falaram, mas porque eu vi. Eu vi quem ele é. Então, vamos fazer um momento de descontração, então. Vamos. Na sua live com o Frei Guilherme, já há um bom tempo, ele fez a pergunta que não podia faltar, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de visitar o perfil do Facebook da professora Rosana, aonde está lá uma foto dela com o Papa Francisco às gargalhadas, não é? Que história foi essa, professora? Conta para quem está aí na nossa live. Nós já vamos com 1h20, já vamos caminhando para o final. Olha, essa história... Eu tive a primeira vez com o Papa Francisco em 2015. E nós tivemos uma reunião com ele, conversamos durante quase 50 minutos. Ele e nós 5. Eu era presidente dessa rede latino-americana, então era a direção, né? E tivemos uma conversa longa, de uma forma assim, parecia que a gente estava sentado na cozinha de casa. Mas aquele homem de branco, eu parecia uma retardada, porque eu não conseguia, eu fiquei com os olhos fixados essa primeira vez. Eu não conseguia nem falar, não sabe? Eu que tinha que começar a reunião, não conseguia começar a reunião. E um padre jesuíta, que foi que proporcionou esse encontro, falou assim: fala, Rosana! E a voz não saía, muito engraçado. Gente, eu não imaginei que é tanta emoção, viu? Mas foi. Aí teve a reunião, e aí ele quis dar um livro para a gente, na verdade, era Evangelii Gaudium. E ele foi lá, pegou, não pediu para secretário nenhum, porque ele também não quis secretário conversando. Ele falou assim: agora somos nós, é só nós, vocês podem falar o que quiserem, imagina, né? Era tudo latino-americano, nossa senhora. Aí ele veio e foi dando para cada um. E o meu, ele, inclusive, separou a minha encíclica em português, por isso que ele demorou lá procurando no armário. E quando ele foi dar para mim, ele falou assim:
Para você, eu tenho 2 perguntas. Ele não tinha feito pergunta para ninguém. Para ninguém. Foi dando os presentinhos. Quando chegou em mim, para você, eu tenho 2 perguntas. Cara, eu perdi a cor. O pessoal falou que eu parecia que eu estava morta, porque eu fiquei branca e com o lábio roxo. Se o Papa perguntasse qual é seu nome, eu ia falar, não lembro. De tão passada que eu fiquei de medo da pergunta. Aí a primeira que ele fez foi... Fez assim, para mim, com o dedo assim. Pelé ou Maradona? Eu falei, pensei que era uma coisa séria. Eu falei, claro que é Pelé. Aí começamos a rir. Segunda pergunta. Assim, cachaça não tem água? Num português perfeito. Eu olhei e falei, cachaça não tem água não, Santo Padre. Cachaça tem no alambique. E o Papa. E água tem no Ribeirão. Aí só faltou a gente sair dançando. Agora, aquela foto que está no Facebook não foi nesse dia. Foi quando eu fui falar no Vaticano nesse encontro das mulheres. E quando ele chegou para cumprimentar, quando ele chegou, eu falei, Santo Padre, tem uma pergunta. Aí ele veio assim, para eu falar no ouvido. Eu falei, cachaça não tem água? Ele levantou com um carão assim, rindo. Ele falou assim, eu acho que não, cara, acho que não. Aí caímos os 2 na gargalhada. Ninguém entendia do lado por que a gente estava rindo. Aí me cumprimentou, deu um beijo e tal. Agora ele realmente é muito simples. É muito simples. É muito simples. Muito, muito, muito. Em tudo lembra o mestre de Nazaré. Em tudo lembra o mestre de Nazaré. Olha, a Marisa de Cruzília está dizendo lá, eu queria tanto que toda a minha cidade de Cruzília estivesse vendo essa live. Quanta sabedoria e coerência. Pois é, Marisa, você pode depois compartilhar a live que todos os seus amigos vão ver. E a partir de amanhã, ela está disponível também no YouTube. E no YouTube você pode copiar o link e, inclusive, mandar pelo WhatsApp, pelo Messenger, por um monte de meios, por redes sociais, para que muita gente ainda possa ver essa live. Não agora, ao vivo, nós temos aí 70 pessoas participando do nosso bate-papo, mas muita gente ainda pode ver hoje, amanhã, e ela vai ficar disponível aí. Ela fica disponível no Facebook, como está aqui agora, mas depois ela vai ficar disponível no YouTube, e no YouTube da Paróquia de Careaçu, que é a minha paróquia. Então, se você procura lá no YouTube, Paróquia de Careaçu, você encontra todas as nossas lives de quinta-feira anteriores, e a partir de amanhã você encontra também esta live para partilhar com seus amigos, tá? Então, não deixa ninguém sem assistir essa live por falta de compartilhamento. Pode compartilhar lá, que vai ser um prazer que todos os seus amigos vejam a nossa live. Vamos ter mais comentários. Gente dizendo que maravilha de live. É nosso relacionamento, né? Acho que aí acerca do Papa Francisco, né? O nosso modo de relacionar. A Andréia Rossignoli está dizendo aqui, olha, a professora me lembra muito a Lucimara Trevisan. Estou amando. Não sei se a professora conhece a Lucimara. A Lucimara é a coordenadora da catequese do nosso Regional Leste 2. Não, acho que eu não conheço. Diretora do Centro Loyola de Belo Horizonte. Ah, tá. Também teóloga, gente boa como a senhora. Que legal. Bom, eu queria resgatar aqui, faço isso toda semana, para a gente não se esquecer, mas eu queria também dizer que isso faz parte daquilo que nós dizíamos no início da live,
desse repensar a ação pastoral da igreja. Desde que começou a pandemia, nós temos insistido na igreja doméstica, nesse voltar-se para a igreja doméstica. Então, você que está assistindo a nossa live, nesse blog, o Dia do Senhor em Família.blogspot.com, você encontra, a partir de sexta-feira, toda semana, o roteiro para a celebração do Dia do Senhor na sua casa, ao redor da palavra, partilhando em família, né? Uma coisa tão antiga quanto a igreja, mas que faz todo sentido nesse tempo. E isso tem sido, professora, o nosso carro-chefe na catequese. Não temos encontros com as crianças, com os adolescentes, mas temos incentivado as famílias a serem as catequistas dos seus próprios filhos a partir dessa partilha da palavra. Então, não deixe de, a partir de amanhã também, visitar aí o blog e baixar o roteiro, que você pode usar no próprio celular, se não tiver impressora, né, pode usar no próprio celular, para celebrar aí na sua casa. Outra coisa foi o link que o professor Salvador nos partilhou semana passada. Esse curso já começou essa semana, ontem, se não me engano, anteontem, de animadores Laudato Si, né, do movimento católico pelo clima, né, que a senhora falava lá da professora do Uruguai. Então, também não deixe de visitar lá e, quem sabe, ainda entrar nesse curso para ser um animador Laudato Si, uma animadora Laudato Si, aqui na nossa realidade. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Olha lá, que legal. A Lourdes Reis, professora, está dizendo lá, ó, pelo que vejo, essa professora é uma profeta. Olha que beleza. O Frei Guilherme dizia isso lá no início, quando ele chegou, que ele estava chegando atrasado, mas estava chegando para ouvir profecia. E com certeza ouviu, né? Então, professora, se a senhora quiser fazer algumas considerações finais, nós somos outra vez todo ouvidos. Bom, eu queria agradecer, né, ao padre Jean, você, Jean, por ter me convidado. Fiquei muito feliz de voltar de outra forma à diocese de Campanha, que eu espero um dia voltar novamente presencialmente, né, para comer os queijos daí. E quando eu fui, eu trouxe um monte de queijo, comer essa comida mineira boa, conversar com esse povo bom de Minas Gerais, né? Muito mesmo, agradeço muito pela oportunidade de poder refletir um pouco a doutrina social da Igreja, e dentro da doutrina social da Igreja, como é que eu vejo essa realidade daquilo que vem se apresentando como pós-pandemia, um pós que vai demorar muito tempo ainda, infelizmente, mas vai demorar muito tempo, mas que a gente não pode perder o pé do chão, porque se a gente sair fora, nós vamos permitir que não hajam somente mortes pelo Covid, mas haverá outras mortes pela falta de solidariedade, pela falta de compromisso nosso com as políticas públicas. O vírus, a gente não tem muito o que fazer. O vírus está aí, invisível, nos ataca, leva quem a gente ama, mas ele é invisível. Agora, a gente perder vidas pela omissão, aí eu acho que não dá. Não dá para encarar olhar para esse outro, olhar para esse Deus no outro, de forma tranquila, se a gente não se comprometer com isso. Pelo Covid, paciência. Nós vamos ter que lutar contra esse vírus. Mas perder vidas porque a gente não
não se comprometeu, aí é muito complicado. Então, eu agradeço de ter podido refletir com vocês essa noite, né? Espero que alguns pontos possam ajudar vocês a discutir com outras pessoas, né? A debater com outras pessoas, a se animar, a se informar melhor sobre as políticas públicas da sua cidade, do seu estado, do nosso país, mas que a gente caminhe. E que a gente tenha sempre a certeza que a gente não caminha sozinho, ainda que seja tão difícil a primeira pedalada, mas tem uma mão que empurra as nossas costas, como na bicicleta. Lembre da bicicleta. Deus está com a mão nas nossas costas, empurrando. A gente não está só. Tá? Então, um beijo para cada um de vocês. Obrigado por vocês terem me escutado essa noite. E, Padre Jean, obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz de ter estado contigo essa noite. Nós é que agradecemos, professora, e em nome de todos os que estão aqui participando ao vivo da nossa live, ou aqueles que vão ainda assisti-la depois, tanto no Facebook quanto no YouTube. Muito obrigado pela sua partilha tão coerente, tão profética e tão clara, como uma professora mesmo. Foi uma alegria partilhar com a senhora, com você, essa noite, esse nosso bate-papo sobre a mesa. Na semana que vem, nós vamos continuar e vamos encerrar a Laudato Si com o capítulo 6. Se você não leu ainda, leia o capítulo 5, leia já também o capítulo 6, preparando para a nossa próxima semana. Na próxima semana, nós vamos fazer com prata da casa. O padre Rogério Ferreira é quem vai nos ajudar a refletir sobre educação e espiritualidade ecológicas, coisas que ele entende muito bem e com certeza vai ser também uma ótima partilha. Com isso, nós vamos encerrar as lives sobre a mesa, a Laudato Si. Quem sabe o que vem depois, né? Talvez façamos uma pausa para a Semana Nacional da Família e depois, na outra quinta-feira, começaremos a ver a Amoris Laetitia. Nós estamos nesse caminho aí com os ensinamentos do Santo Padre, então vamos continuar enquanto pudermos, enquanto vocês estiverem aqui para partilhar conosco esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado, professora. Mais uma vez, obrigado a você que esteve aqui essa noite, batendo esse gostoso papo conosco. Um abraço, boa noite. Se cuidem, por favor, viu? E nós continuamos juntos, unidos no seguimento de Jesus. Amém.